Seja bem-vindo à 7ª Semana Universitária da Unilab. O meu nome é Ricarda Rita da Trindade, sou discente do curso de Enfermagem e hoje vou vos apresentar o trabalho cujo tema é Sistematização de Enfermagem a uma paciente com mioma e epilepsia. Bem, este trabalho foi elaborado por mim, pela minha colega Osmene, ambas somos discentes do curso de Enfermagem, e este trabalho foi orientado pela professora Esli Gonçalves Maia Brasil, e o tema do trabalho é a sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente com mioma e epilepsia. Como já dizia o tema, a paciente ela foi diagnosticada com mioma e o mesmo é conhecido como leimioma ou fibroma. Este tumor ele é pélvico, ele não é maligno, mas sim benigno. E a mulher ela acaba por desenvolver ainda na sua fase de idade reprodutiva, tendo um grande impacto na sua qualidade de vida. Nós vamos ter aqui o útero, nós podemos observar o mioma e também podemos observar aqui escritos, a classificação do mioma. Temos o pediculoso, o intramural, o intracavitário, o subseroso e o submucoso. E cada tumor ele varia de tamanho. Os tumores pequenos eles são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas. Já os tumores maiores eles vão apresentar sintomas. E quais são esses sintomas? A mulher pode referir na consulta, sangramento. A mulher ela pode vir a referir dores durante a relação sexual, dores pélvicas e a desenvolver também a infertilidade. E com relação ao tamanho, o tumor ele ainda torna-se um pouco maior e a ponto de comprimir outros órgãos. Ou seja, quais são esses órgãos? Temos a bexiga e o intestino. E é mais comum desenvolver este mioma as mulheres negras e as mulheres que estão na faixa etária de 35 a 45 anos. E a segunda patologia diagnosticada na paciente, ainda na sua infância, é a epilepsia. É uma doença neurológica crônica, que por razão da hiperatividade, e do circuito neural, leva a descargas elétricas. E essas descargas elétricas ela pode ocorrer em uma parte ou em quase toda a parte do cérebro, fazendo com que a paciente ela pode vir a ter mais de uma crise. Nós vamos ver aqui ao lado uma imagem, é como se houvesse uma tempestade no cérebro daquele paciente. E o paciente que não controla as suas crises, eles podem vir a ter problemas cognitivos, prejuízos cognitivos, psicológicos, motores e também sociais. E o objetivo do trabalho é descrever a sistematização de enfermagem a paciente com mioma e epilepsia. E com relação à metodologia, trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado no estágio curricular da disciplina de atenção básica. Esse estágio ele foi realizado em 2020, no mês de janeiro, e na unidade de Redenção, no interior do Ceará. Os dados eles foram coletados por meio de entrevista, exame físico e foi acessado também o prontuário da paciente. Com relação ao planejamento do cuidado, foi baseado nas taxonomias, a NADA, a NIC e também a NOC. E de acordo ao caso clínico da paciente, ele constitui 3 diagnósticos prioritários. O primeiro que é a ansiedade, que é relacionado ao diagnóstico
do mioma uterino, muitas pacientes acabam por referir a ansiedade, né? Referir sentimentos de ansiedade nas consultas, e com relação ao objetivo, elencou-se o seguinte, que a paciente apresentará a redução na ansiedade como intervenção, estimular a verbalização dos sentimentos da mesma, envolvendo o familiar no processo, buscar pela compreensão da perspectiva da paciente sobre a sua situação. E o segundo diagnóstico tem a ver com a epilepsia, que é o risco de lesão. Muitos pacientes no início, bem no início, se não tiver ninguém ao lado do mesmo, ele pode cair, e na queda pode haver qualquer objeto no chão. Mesmo ele estando no chão durante a crise, deve ter atenção em afastar os objetos por conta da lesão. Como resultado esperado, vamos ter que o paciente apresentará o controle da crise e, como intervenção, proteger a cabeça do paciente durante a crise, colocá-lo em decúbito lateral e manter as vias aéreas desobstruídas. E o terceiro e o último diagnóstico, nós vamos ter confusão aguda relacionada à perda parcial ou total da consciência por ser incapaz de reconhecer onde estão, evidenciado pela crise, ou seja, após a crise, o paciente, ele por vezes não reconhece onde está, ou também a ponto de não reconhecer um objeto que um cuidador ou um familiar mostrar para o mesmo. E como resultado, o paciente melhorará o padrão de confusão e, como intervenção, controlar a medicação, orientar o familiar ou o cuidador sobre o manejo terapêutico correto, sobre como utilizar a medicação e tomar de uma maneira correta e segura, e proporcionar um ambiente seguro ao paciente. De acordo com a sistematização de enfermagem, vamos ter estes 5 processos que nos ajudou a perceber que houve um olhar diferenciado ao levantar esses diagnósticos prioritários, que nos permitiu alcançar o objetivo e oferecendo assim uma assistência de qualidade, à paciente. Essas são as minhas referências. Agradeço aqui a minha orientadora pela disponibilidade, a comissão organizadora pelo evento e pela oportunidade, e vocês pela atenção. E muito obrigada pela atenção. Tenham uma boa semana universitária e fiquem bem.